Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos corrigir alguns exercícios, tá? Daqueles lá que eu passei para vocês. O primeiro exercício era esse daqui, quer ver? Deixa eu jogar para esse programa. Tá aqui, ó. Vou ir fazendo por aqui porque fica mais fácil, né? Não tem nenhum software que eu consiga ir escrevendo e apareça normal para vocês. Então tá aqui, ó. O primeiro exercício, lembrando que é o exercício de conversão, né? De conversão na entrada analógica do CLP. Então, primeiro exercício. Um sensor de temperatura com range de 0 a 250 graus está aplicado em um tanque de água. Antes de enviar a informação para o CLP de 15 bits, o sensor está ligado em um transdutor com saída analógica de 0 a 10 volts. Pede-se qual será a tensão que o transdutor estará enviando para o CLP quando tiver uma temperatura de 197 graus. Então eu vou de tópico por tópico, tá? O que eu gosto de fazer quando começo a fazer esses cálculos, né? Isso aqui é mais fácil porque é de 0 a 10 volts e a temperatura também já começa do zero. Só que o que eu gosto de fazer é preparar uma colinha aqui do lado com as informações que eu tenho aqui no meu exercício, tá? Então eu faço isso aqui mesmo, de verdade, no papel quando eu vou aplicar. Então eu ponho um traço aqui e eu falo, bom, o que a gente tem? Temperatura. A minha temperatura é de 0 a 250. Então eu vou preparar aqui uma colinha, né? Então, ó, a temperatura vai ser de 0 a 250. Isso aqui é até bom para quem não pegou ainda ou está meio perdido no cálculo para entender. Então tá aqui, temperatura de 0 a 250. Está ligado em um transdutor com saída analógica de 0 a 10 volts. Então vou ter uma outra comparação aqui do transdutor de 0. Eita, de 0 a 10 volts. Beleza, então estou colocando todas as informações aqui. Tá aqui, 0 a 10 volts, ligado no CLP de 15 bits, tá? A primeira coisa de tudo que eu faço é saber qual que é a resolução do nosso CLP, né? Para eu descobrir a minha resolução, mesmo que eu não for usar ainda nessa letra número A aqui, né, nessa questão número A, eu já vou calcular ela. Então, resolução é igual a 2 elevado ao número de bits, beleza? Então, minha resolução do meu sistema vai ser 2 elevado a 15 bits. Resolução vai ser igual, deixa eu abrir aqui a calculadora para nos auxiliar, 2 elevado a 15, 32,768. Só que eu começo do zero, então vai ser 32, eu vou colocar aqui 768 porque é o resultado, tá? Então, ou seja, de 0 até 32,767. Beleza? Então, vou colocar isso aqui também na minha colinha para ficar mais fácil. Então, tá aqui meu 0, 32,767. Beleza? Então, aqui uma cola que auxilia na resolução do exercício. Tá? Agora sim, qual será a tensão que o transdutor está enviando para o CLP? Ou seja, eu quero saber a tensão que o transdutor está enviando para o CLP quando tiver em uma temperatura de 197 graus, tá? Ou seja, aqui eu tenho 197 graus. Beleza? Então assim ficou um pouco mais fácil para entender o que ele está pedindo. Qual a tensão que o transdutor está enviando. Então tensão, vou trabalhar aqui de 0 a 10. Quando tiver uma temperatura de 197, ou seja, de 0 a 250, estou mandando 197. Aí é fácil montar a regra de 3. Né? Quando eu tiver 250 graus
eu vou estar enviando, na verdade é o contrário, né? Quando eu tiver 10 volts, eu vou estar enviando 250 graus, certo? 10 volts, 250 graus. Quando eu tiver aqui X, tanto faz a ordem, tá, pessoal? Vou ter 197 graus, tá? Eu falo tanto faz porque poderia ser assim, escrito, ou então, assim, né? Quando eu tiver 250 graus, eu vou mandar 10 volts. Quando eu tiver 197 graus, eu vou estar, ou estarei, mandando X. Beleza? Vou resolver essa daqui. Deixa eu verde parmeira aqui. Então, só multiplicar em cruz, né? 197 vezes 10 é igual, ou melhor, é que eu sou canhoto, começa ao contrário. 150 vezes x é igual a 197 vezes 10. X é igual a 197 vezes 10 dividido por 250. E aqui eu tinha pedido para vocês fazerem à mão, né? Eu sou forgado, faço no computador. Aqui a gente vai ter o valor de 197 vezes 10 dividido por 250, 7,88, tá? 7,88 o quê? A gente quer saber a tensão, então é volts. É sempre importante colocar o valor aqui, a base, né, que a gente está trabalhando. Então essa aqui é a letra A. Eu quero escrever A. Beleza. Agora a B. Pessoal, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas tem um apito aqui no fundo. Eu estou na empresa, a gente está testando uma IHM, então ela fica com esse apito chato. Bom, a letra B, o que eu estou falando? Então isso aqui já foi, né? Qual será a temperatura quando o transdutor enviar ao CLP o valor de 1,3 volts? Ou seja, eu tenho 1,3 volts aqui e quero saber também a minha temperatura. Na verdade agora é ao contrário, né? 1,3, quero saber a minha temperatura aqui em cima. Deixa eu colocar aqui para vocês verem o que eu estou calculando. Beleza? Como eles já estão aqui iniciando do zero os dois, eu não preciso ajustar o meu programa, o meu sistema, tá? A minha conta. Então vai ser o mesmo esquema, 250, na verdade, vou fazer ao contrário, né? 10 volts está para 250 graus, assim como 1,3 volts está para X. Beleza? Multiplicação em cruz, então 250 vezes 10 vezes X é igual a 250 vezes 1,3. X é igual a 250 vezes 1,3 dividido por 10. X é igual a 250 vezes 1,3 dividido por 10, 32,5. 32,5 o quê? Graus. Beleza? Então essa aqui é a letra B. A letra C. Deixa eu colocar aqui para o lado. Então essa aqui já foi. Plau, plau. Qual será o valor digital recebido na entrada do CLP quando o sensor estiver com 35 graus? Então vamos lá. 35 graus. Quero saber aqui a entrada do CLP. Tá aqui, o valor digital do meu CLP. Beleza? Então eu estou trabalhando com essa linha e essa linha aqui. Vou colocar para cá. Bom, então 32,767 está para deixar o x sempre no mesmo lado, né? Então 250 graus está para 32,767, assim como 35 graus está para
x, multiplicando em cruz, então 250 vezes x é igual a 32.767 vezes 35. X é igual a 32.767 vezes 35 dividido por 250. X é igual a 32.767 vezes 35 dividido por 250. Então, 4.587,3, tá? Só que o CLP, ele não conta a vírgula, né? É só números inteiros. Então, eu posso arredondar ou para baixo ou para cima, tá? Como ele está 3, normalmente como está abaixo de 5, a gente arredonda para baixo. Então, é 4.587 só. Beleza? Tá aqui. 4.587. Ah, professor, minha conta deu 588. Tudo bem, tá? Não tem problema, não vai ser um bit que vai, por enquanto, atrapalhar o nosso exercício. Beleza? E o último caso aqui, depois eu vou até calcular para vocês qual que é a precisão, né? Para saber quantos que vai ser o grau, né? Qual que vai ser o grau que ele está medindo para mudar um bit. Então, essa aí é a precisão do sistema. Vamos lá para o nosso último. Então, qual será o valor medido no sensor de temperatura quando o CLP estiver recebendo do transdutor um valor digital de 10.240 bits? Então, aqui eu estou recebendo o valor de 10.240 e eu quero saber o valor medido no sensor de temperatura. Então, eu quero saber aqui a minha temperatura. Beleza? Eu quero saber aqui o X. Vamos calcular. Então, para montar ele, vai ser 32.767 está para 250, assim como 10.240 está para x. Beleza? 32.767 vezes x é igual a 250 vezes 10.240. X vai ser igual a 250 vezes 10.240 dividido por 32.767. Vamos aqui calcular quanto que fica. 250 vezes 10.240 dividido por 32.767, valor de 78,12. Então, vou colocar aqui igual 78,12 graus. Beleza? Só que um plus e quantos volts isso daqui representaria, né? Então, aqui só um plus no exercício. Então, se eu quisesse saber quantos volts, a gente ia montar da seguinte maneira. 32.767 está para 10 volts. Por que é legal saber quantos volts está no momento? Para a hora da calibração, tá? Então a gente sabe que está 78,12 graus. Então mede lá quantos volts está recebendo. Está recebendo tanto, então está certo, não precisa de calibração, tá? 32.767 igual a 32, 10.240 é igual a x. Tá? Então, 32.767 vezes x é igual a 10 volts vezes 10.240. X é igual a 10 vezes 10.240 dividido por 32.767. X é igual a 10 vezes 10.240 dividido por 32.767, 3,12 volts. Beleza? Por isso que é legal você saber também quantos volts que tá, fazer esse cálculo aqui para saber o volts. Atenção no caso. Beleza? Eu ia falar que mostrar para vocês qual que é a precisão do sistema, né? Então, só para lembrar como que a gente calcula precisão.
precisão é igual, deixa eu mudar de cor aqui, precisão é igual o delta, deixa eu ver se eu tenho o símbolo de delta aqui, será que vai entrar? Opa, coisa linda, delta do range com M é ótimo, range, dividido para o delta da resolução, beleza? Então, precisão, caramba, tá difícil hoje, hein? Precisão é igual, qual que é o nosso delta de range? O range é de 0 a 250 graus, então meu range é 250 graus, tá? Dividindo pelo delta da resolução. O delta da resolução a gente vai utilizar o 32768, tá bom? Então 32768. Precisão do sistema vai ser 250 dividido por 32768. Então vai ser esse número aqui, ó. O que seria isso? Tá aqui. Isso aqui vai ser graus por bit, a gente vai chamar. Ou seja, quando muda um bit no meu CLP, equivale a isso daqui de graus, tá? Ou melhor, quando mudar 0.00763 graus, já vai para o próximo bit que o CLP vai estar recebendo, tá? Então, nesse caso aqui, a precisão vai ser muito boa. Agora, imagina, se eu estou utilizando um CLP de pensar, 15, 14, 12 bits. Então, 2 elevado a 12, 4.096. 250 dividido por 4.096. 4.096. Olha só a precisão aqui, como vai ser pior a minha leitura, como vai estar menos preciso. Tá vendo? Quanto menor é esse número aqui, maior precisão você tem. Por isso que é importante você saber qual que é o CLP que você está trabalhando e qual a faixa de range que você está trabalhando. Imagina que fosse sei lá, um sensor de 0 a 700 graus. Então, deixa eu ver quanto ficaria. Ó. 700 dividido por 4.096, 0,17. Entendeu? Então, sua precisão fica bem baixa. Tá? Deixa eu dar um Ctrl Z. Isso aqui eu vou apagar para não confundir vocês. Mais, né? Beleza? Então esse daqui é o nosso exercício da atividade 1 que eu passei para vocês. Tá? Depois eu mando a foto para vocês. Deixa eu até exportar aqui. Exercício 1. Beleza. Vou apagar, tá? Apagar. Deixar aqui. O outro exercício que eu passei para vocês é quase igual. Não é quase igual não, totalmente diferente. Porque aqui a gente está falando de volume, né? Então agora é esse cara aqui, ó. Beleza. E tinha uma foto deste cara aqui. Pronto, coisa linda. Então agora a gente está medindo o volume, né? Volume de um tanque pela altura, né? O sensor me dá o valor da altura e a gente precisa calcular no nosso sistema o volume do tanque. Então, ó, o sensor ultrassônico é aplicado em um tanque para medir a altura do produto estocado. O sensor está ligado a um transdutor de 0 a 10 volts também, ligado a um CLP com entrada analógica de 16 bits. Pede-se volume total do tanque em litros, a altura do material quando tiver enviar 6, bom, aqui depois eu vou lendo de acordo com o que eu for fazendo, tá? Porque não vai adiantar nada eu ler o enunciado, essa parte agora. Bom,
Só para seguir o padrão, vou fazer aquelas barrinhas lá para a gente colocar a nossa cola, tá? Então vou vir aqui, vamos fazer em azul mesmo, tá aqui. Bom, a gente está falando de altura, né? Ele está medindo a altura. Então minha altura é de 0, tá aqui de 0. Repara, aqui está a dimensão, aqui está a dimensão, né? Estão as dimensões do tanque, 7 metros com 5 de diâmetro. Então a minha altura, que é o que o sensor mede, vai de 0 até 7. Tá aqui, 7 metros, beleza? O meu sinal elétrico também é de 0 até 10 volts. Pronto. E o CLP, né? E a entrada do meu CLP vai ser de 0. Então a primeira coisa que eu faço antes de começar o meu exercício é montar isso daqui e calcular a minha resolução, né? Então eu preciso saber de 0 até quando. De novo, resolução é igual a 2 elevado ao número de bits. Resolução é igual a 2 elevado a 16, aqui no caso. Resolução é igual, fechei a calculadora, 2 elevado a 16, 653, beleza? Ou seja, vai de 0 até 65535. Tá aqui. Beleza? Deixa eu só fazer um negócio. Pronto. Beleza. Então tá aqui. Agora a gente pode começar a ver as questões em si, né? Primeiro, qual será o volume total do tanque em litros? Então a gente não entra ainda na questão de sinal analógico, né? Então a gente calcula primeiro o volume total. Para eu calcular o volume, é a fórmula de como que é a construção do tanque, né? Então isso aqui é um cilindro. Então o volume do cilindro seria o π vezes raio ao quadrado vezes altura, beleza? Então volume vai ser o π, aqui eu vou usar 3,14, beleza? Vezes o raio é 5 metros, então o raio vai ser, óbvio, 2,5 ao quadrado vezes a altura do meu tanque, que é 7. Volume vai ser igual a 2,5 ao quadrado vezes 3,14 vezes 7, 137.375. Só que isso daqui, a minha altura não é em metros? É em metros, não é? Então, esse resultado está dando em metros cúbicos, tá? E aqui eu estou pedindo em litro. Como que eu converto para litro? Faço a regra... Bom, lá no exercício eu falo que é multiplicar por 1000, né? Só que por que é multiplicar por 1000? Porque a gente faz assim, ó. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Beleza? 133.375 equivale a X litros. Tá? Por isso que a gente fala já multiplicar por 1000. Beleza? Então, 1 vezes X é igual a 1.300. Então, 375 vezes 1000. Tá? X é igual... Bom, deixa eu fazer só para seguir o padrão, né? Mesmo que nós vamos dividir por 1 aqui. Óbvio que não precisaria disso tudo, tá? Dividido por 1, que é ele mesmo. Então, x é igual
Opa. Dividir. 1.375 vezes 1.000. Tá aqui. 137.375 litros. Beleza? Dá uma voltinha, mas é só para quem não está entendendo conseguir pegar aqui da onde que a gente está tirando esses valores. Tá? Deixar em verde para separar do enunciado daquela tabela. Bom, então isso aqui já está a resposta. Vamos para o B. Agora vamos começar as regras de 3 doido aí. O que a gente quer? Qual será a altura do material? Então, de cara, eu já estou perguntando qual que é a altura no tanque quando o sensor enviar 6,8 volts. Então, eu tenho aqui 6,8 volts. Quero saber a altura do meu material, beleza? Então, vamos colocar aqui 10 volts equivale a 7 metros. 6,8 volts equivale a X. 10 vezes X é igual a 6,8 vezes 7. X é igual a 6,8 vezes 7 dividido por 10. X é igual a 6,8 vezes 7 dividido por 10, 4,76. O que? Metros. Beleza? Então isso aqui equivale a 4,76 metros. Fácil. Próximo aqui. Qual será o volume quando o sensor enviar uma tensão de 7,4 volts? 7,4 volts. O que dá para eu fazer? Dá para resolver de dois jeitos, né? Fazer a nossa gambiarrinha. Ou eu calculo a metragem, ou seja, a altura dele e jogo na fórmula, ou eu posso fazer uma coisa feia aqui, que é um outro traço de comparação aqui, né? Quer ver? Ó? A gambiarra feia. Ó. Posso colocar um cara aqui. Falar que vai de 0. Qual que é o volume máximo desse meu exercício? Aqui, né? 137.375 litros. Então eu posso fazer a comparação direto no volume ou eu faço a comparação na altura, tá? Vamos fazer o mais comprido? Vamos sofrer um pouquinho mais? Tá? Eu vou fazer então pela altura. Vamos lá. Copiar e colar. Então aqui eu estou falando que 10 volts está para 7 metros, assim como 7,4 volts está para X. 10 vezes X é igual a 7 vezes 7,4. X é igual a 7 vezes 7,4, que eu já podia ter resolvido, né? Mas para usar a calculadora uma vez só estou escrevendo aqui. X é igual a 7 vezes 7,4 dividido por 10, 5,18 metros. Beleza? 5,18 metros. Agora sim eu calculo o volume com essa altura. Então vou até aproveitar a mesma fórmula. Ó. Volume é igual a π raio quadrado. Volume 3,14 vezes 2,5. Raio continua. Só que a altura aqui agora eu vou mudar. Vou colocar 5,18. Tá? Então, ó, só para deixar registrado, o que nós estamos mudando é a minha altura. Beleza? Então aqui vai ficar o valor de 2,5 ao quadrado vezes 3,14
vezes 5,18. Então dá isso daqui em metros cúbicos. Vamos ver se calculando pelo outro vai dar certo também, né? Isso aqui eu vou tirar, tá? Pra ficar mais fácil. Multiplicando por 1000 vai dar vezes 1000, 101.000,5 litros. Beleza? Essa é a resposta. Uma coisa interessante é o seguinte, às vezes o aluno coloca qualquer coisa, digamos que errou a conta, tá? Tem alguns alunos que não conseguem perceber se está coerente ou não a conta que fez. Por exemplo, 101.000 está entre 0 e 137? Tá, então ele está coerente, tá? Tem aluno que aqui dá, imagina que eu erro aqui o raio. Imagina que aqui eu coloque do que 2,5 eu utilizo o diâmetro. Então 5 ao quadrado vezes 3,14 vezes 5,18 vezes 1000. Então, ó, digamos que eu errei minha conta e meu resultado deu 406.000. Tá? Isso aqui faz sentido? Não faz, porque é maior do que a capacidade do tanque. Entendeu? Então, assim, precisa ter o feeling do aluno também de entender o que ele está fazendo. Por isso que é importante fazer, e é uma ajuda, dá uma grande uma ajuda, essa colinha. O aluno vai ver, pô, 4.006 é a mais do que isso daqui. 406 é a mais do que isso. Pô, tem coisa errada. Tá? Então, só uma ajuda aí. Vamos resolver isso aqui de outra forma? Imagina que eu estou fazendo aqui, então, pelo volume, ó. Tá? Então, deixa eu fazer de outra maneira esse cara aqui, ó. Deixa eu trazer aqui para baixo, depois eu jogo lá para cima. Então, 10 volts. Agora, então, eu estou comparando com volume. É igual a 137.375 litros. Beleza? 7,4 é igual a X. Então, 10 volts é igual a 10.137.375 vezes 7,4. Esse cara vem para cá. Esse cara que a gente vai descobrir. Então, 137.375 vezes 7,4 dividido por 10. Então, ó, repara que o resultado deu a mesma coisa, tá? Então a gente tem duas maneiras de trabalhar. Beleza? Vou deixar aqui embaixo aqui, ó. Vou calcular pelo volume, direto pelo volume. Beleza? Próximo aqui. A, B, C, agora vai vir o D aqui embaixo. A, B, C, D. Qual será o valor da entrada analógica quando o sensor estiver enviando um sinal de 3,8 volts? Então aqui eu estou com 3,8 volts, quero saber a entrada analógica. Vamos lá. Vou escrever qualquer coisa só para mudar a cor. Tá aqui. 10 volts equivale a 65535, assim como 3,8 volts equivale a X. Dez vezes X é igual a 65535 vezes 3,8. X é igual a 65535 vezes 3,8 dividido por 10. X é igual a
65535 vezes 3,8 dividido por 10, 24.903. Só que isso aqui é bits, né? Então esse vírgula 3 não entra. Ele está abaixo de 5, então a gente vai utilizar esse valor aqui, beleza? Bits. Tranquilo? E a última, então a saideira aqui, vou colocar uma barrinha. Qual o volume do tanque quando o CLP estiver lendo 13.100 bits? Ou seja, agora meu enunciado está para cá, falando que eu estou lendo 13.100 bits e quero saber o volume. Tá? Aqui, pessoal, eu vou fazer direto no volume. Tá? Eu não vou calcular a altura para depois achar o volume. Então, se está pedindo o volume, já vamos calcular daqui de baixo direto. Tá? Então, deixa eu pegar esse cara aqui. Do que 10 volts, a gente está comparando a leitura do CLP. Então, 65535 está para o volume máximo, assim como o enunciado 13.100 está para X. 65535 vezes X é igual a 1.307.375 vezes 13.100. Estou errando tudo hoje. X é igual a tudo isso daqui dividido 655.335. X é igual, agora quero ver. Pessoal, por que é bom a gente saber esses cálculos? Porque a programação do CLP, a gente vai ver nas próximas aulas, a gente tem que calcular isso daqui pelo CLP. Então precisa saber o que a gente está fazendo para colocar os blocos certos, fazer o cálculo certo. Tá? Então o volume é esse daqui, ó. Vou colocar 0,9 aqui também. O volume é esse e já está em litros. Beleza? Por quê? Porque eu já fiz o cálculo em cima do volume total que já está em litro. Beleza? Então esse daqui é o meu volume em litros quando o CLP estiver recebendo esse valor de 13.100 bits. Beleza? Então tá aqui os exercícios. Primeiro A, B, C, resolvido em duas maneiras, D e E. Beleza? Agora, e o que é legal aqui também, né? Quando a gente estiver trabalhando com CLP, alguma coisa assim, e estiver usando, por exemplo, um supervisório, normalmente a gente deixa esses valores aqui editáveis. Tá? Ó, ele achou que eu desenhei um pentágono. A gente deixa esses valores editáveis. Então, assim, pela IHM ou supervisório, que a gente vai ver no próximo semestre, o operador consegue alterar esse valor, tá? E com esse valor ele altera automaticamente todas as contas, as regras de 3, todas as contas automaticamente. Beleza? Aqui, ó, deixa eu até mostrar para vocês. Deixa eu até mostrar para vocês aqui um negócio que eu fiz, um supervisório que eu fiz para um cliente nosso. Que eu faço isso mesmo, tá? A gente trabalha com isso, ó. Isso aqui é a aula. Deixa aplicação. Ó que legal, ó. Esse cara aqui, esse cliente nosso, ele tem 15 tanques. Então eu tenho a programação de 15 vezes a mesma coisa para calcular o volume dele. Então ele tem aqui o volume atual, calculo a temperatura, tá vendo? E aqui, ó, em cada tanque, ele tem a opção de carregar um caminhão. Então ele vem aqui, eu tenho o volume total que eu tô medindo pelo sensor. Eu falo aqui, eu quero um volume de, sei lá, 10 litros. Aqui a gente está falando de coisa grande, né? Então eu quero 38.000 litros. E aperto carregar caminhão. Então automaticamente vai abrir a minha válvula, ligar a minha bomba e começar a tirar o óleo desse tanque. Quando eu ver que a altura está diminuindo, né, porque eu recebo a altura do tanque também, eu faço aquela regra de 3 dentro do meu CLP. Quando eu vejo que a altura está chegando na altura desejada, ou seja, faço o cálculo inverso,
eu paro automaticamente o carregamento, tá? Então, ó, isso aqui é show de bola. Tenho aqui a minha tabelinha de histórico, tá vendo? Aqui é até um pouco pior, porque como eu estou trabalhando com óleo, eu tenho que levar em consideração a densidade do meu óleo, porque o volume depende da densidade também, tá? Ou seja, ele já vai crescendo um pouco mais o problema. Beleza? Então isso daqui é altamente aplicável na indústria, para quem utiliza as entradas analógicas, tá? Agora, vamos para o segundo exercício e já finalizar essa parte. Agora vai ficar bom, que agora a gente começa a trabalhar com sinais negativos também, né? O segundo exercício é esse cara aqui, ó. Deixa eu pegar do Word e colar aqui. Vai, fi. Beleza. Pronto, agora está mais arrumadinho. Bom, o que eu estou falando aqui, ó? Um sensor termopar é aplicado num sistema com range de menos 40 a 750 graus. Um termopar é aplicado a um sistema de range de menos 40 a 750 graus que está aplicado num equipamento industrial, ligado a um transdutor de 0 a 10 volts e conectado por sua vez a um CLP com entrada analógica de 16 bits. Beleza? Vamos fazer aquela colinha primeiro para não se perder? Então vou colocar minha cola aqui. Muito grande isso daqui, não tem necessidade. Tá aqui. Bom, a primeira coisa que eu estou falando aqui é o meu sistema de temperatura. Então eu estou indo a menos 40. Meu sistema. Está bugado o programa hoje. Então menos 40 até 750 graus. Poxa, esquecemos de calcular a precisão do exercício anterior, né? Mas tudo bem. Só vocês fazerem depois, quem tiver curiosidade. Bom, menos 40 a 750 graus, tá? Segundo, o que ele está falando está aplicado a um transdutor de 0 a 10 volts. Então vamos colocar aqui também 10 volts. E aqui 0. Por sua vez, está ligado na entrada analógica de um CLP de 16 bits. Então a gente tem que encontrar a resolução do sistema. Vamos lá. Resolução é igual a 2 elevado a número de bits. Resolução é igual a 2 elevado a aqui, 2 elevado a 16. Deixa eu colocar aqui primeiro. 2 elevado a 16. Resolução é igual, agora sim, 2 elevado a 16, 65536. Ou seja, de 0 a 65535 de novo, né? Que nem o exercício anterior. Tá aqui. Tá aqui. Pronto. Legal. Qual que é o problema? Antes de eu começar a fazer minhas contas, tudo isso, tem um BOzinho aqui, tá? Qual que é? Aqui eu já começo minha comparação em 0.
Só que aqui eu ainda não estou em zero a minha temperatura. Então eu não consigo fazer a regra de 3 dessa maneira aqui. Beleza? Então por isso que a gente tem que preparar as nossas comparações antes de iniciar os nossos trabalhos. Tá? Então o que eu vou fazer? Vou transformar a minha temperatura iniciando de zero. Então vou colocar um zero aqui. Legal. Como eu estou iniciando de zero, eu tenho que saber qual que é o range, qual que é meu delta de temperatura. Tá? Eu tenho 750 de zero para cima e eu tenho menos 40 para baixo. Então aqui o meu range vai ser 750 mais 40, vai ser 790. Beleza? Então as minhas comparações têm que ser de 0 a 790 graus. Só que cuidado, a gente vai ver no exercício que as respostas de temperatura que a gente encontrar vai ser nesse vermelho. Depois a gente precisa converter para a temperatura real do sistema. Beleza? Sem pânico, vamos lá. Ó. Começar um por um. Qual que é o tipo de sensor termopar de melhor aplicação para esse sistema? Isso aqui é boa, né? Isso aqui é que nem a gente tem que ver a nossa aula passada, os ranges. Deixa eu abrir aqui. Calma aí. Deixa eu abrir a nossa apresentação da aula passada para fazer uma comparação. Eu tinha até esquecido que eu tinha perguntado isso, senão eu já ia deixar no jeito aqui. Sensor de temperatura. Ó, essa daqui é a tabela de temperatura dos tipos que eu mostrei para vocês na aula passada, tá? Aqui o nosso range é de menos 40 a 750, tá? Aqui eu estou fazendo essa pergunta de acordo com a faixa de temperatura de cada tipo, beleza? Então, olhando aqui, de menos 40 a 750, o termopar tipo J já nos ajudaria, beleza? Então vai ser essa a resposta dessa pergunta aqui. Então, termopar tipo J. Beleza? Vou deixar aqui em cima para não atrapalhar nossas contas. Beleza? Nossa faixa aqui. Vou deletar isso aqui para não atrapalhar também. Segundo, agora sim os cálculos. Qual será a tensão que o transdutor estará enviando ao CLP quando estiver uma temperatura de 197 graus? Então, 197 graus. Está aqui. Essa temperatura que deu no enunciado é a temperatura de menos 40 a 750 é 197 graus, tá? Para a gente fazer a regra de 3, a gente tem que passar essa temperatura para essa escala aqui de 0 a 490, beleza? Como que eu faço isso? De menos 40 até 0 não é 40? E depois eu não tenho mais 197? Então eu vou preparar assim, ó. Temperatura vai ser 40 mais 197 graus. Beleza? Temperatura vai ser igual a, fechei a calculadora de novo, 197 mais 40, 237 graus. Beleza? Então, essa aqui que vai ser a temperatura que a gente vai utilizar no nosso sistema. Vou até deixar ela em vermelho aqui. Tá aqui, ó. Então, essa temperatura de 197 representa 237 graus aqui nessa escala. Agora sim a gente pode chegar no exercício. Qual que é qual será a tensão? Então aqui a gente quer saber a tensão. Plau, X. Então vamos lá. 790 graus está para 10 volts, assim como 237 graus está para X. Beleza? 790 vezes X
é igual a 10 vezes 237. X é igual a 10 vezes 237 dividido por 790. A gente vai descobrir que 237 vezes 10 dividido por 790 é igual a míseros 3 volts. Beleza? 3 volts. Então, essa aqui que vai ser a resposta do nosso exercício. Beleza? Próximo. Qual será a temperatura? Deixa eu passar um traço aqui. Beleza. Qual será a temperatura quando o transdutor enviar ao CLP o valor de 1,3 volts? Então aqui a gente quer 1,3 volts e a gente quer saber a temperatura, tá? Só que primeiro a gente vai saber a temperatura do vermelho para depois converter para a temperatura do sistema. Beleza? Então primeiro a gente faz essa conta aqui. Vamos lá. 10 volts equivale a 790 graus, assim como 1,3 volts equivale a X. Então, 10 vezes X é igual a 790 vezes 1,3. X é igual a 790 vezes 1,3 dividido por 10. X vai ser igual dividido por 10, 102,7 graus, beleza? Só que esse 102,7 graus que alguns alunos enviaram como resposta é a resposta no vermelho, tá? Aqui, ó, 102,7 graus. Então eu tô nessa escala aqui, ó. Só que eu quero saber a temperatura real, tá? Então como que a gente faz para transformar para real? Esse 102 é começando do zero, não é? Só que eu tenho 40 negativo. Então é só fazer assim, ó. 102,7 graus. Vou colocar em verde aqui. Menos 40 graus. Beleza? Eu tiro 40 do meu resultado final. Ou seja, a minha temperatura final vai ser menos 40, 62,7 graus. Minha resposta. Temperatura é igual 62,7 positivo, né? Vou até colocar mais 62,7. Beleza? Então isso daqui é uma atenção que vocês têm que ter que alguns alunos não tiveram durante a resolução, tá? Então isso aqui vai equivaler 62,7. Beleza? Por quê? Eu não tenho de 0 a 40 unidades de temperatura. Beleza? Para eu somar 102,7, está faltando 62,7. Tá? Por isso que a gente faz dessa maneira esse cálculo. Beleza? Vamos para o próximo. Terceiro aqui. Qual será o valor digital recebido na entrada do CLP quando o sensor estiver com menos 21 graus? Então eu estou aqui, ó, menos 21 graus. Tá? Quero saber qual vai ser a entrada do meu CLP. Tá? Antes de eu mandar fazer a regra de 3 com a entrada, eu tenho que converter ele para o meu delta, né? Para a minha escala de 0 a 790. Tá? Menos 40 até menos 21 dá quanto? 40 menos 21, 19. Então isso daqui vai representar para a gente na escala de 0 a 790, 19 graus. Beleza? Só deixa eu ver uma coisa. É isso aí. Então, menos 21 graus quer dizer que eu andei de 40 até 21, 19 graus. Beleza? 21 mais 19, 40.
Vamos lá. Fazendo a regra de 3, então. Deixa eu jogar para cá. Vou fazer a regra de 3 vermelha primeiro, né? Obviamente. Então, 790 graus Celsius está para 65535, assim como 19 graus está para X. (790 vezes X é igual a 65535 vezes 19. X é igual a 65535 vezes 19 dividido por 790. X é igual a 65535 vezes 19 dividido por 790. Então isso aqui, ó. Tá? Aqui lembrando que deu vírgula 1. Então eu posso deixar aqui 76. Tá? Se tivesse dado acima de 5, eu colocaria 77. Então equivale a isso daqui em bits. 1576. Tá? Um outro detalhe aqui que eu falo para os alunos terem, sei lá, para saber se acertou ou não, tá, o exercício. 65.000 não é um número bem grande em comparação a 1.000, tá? Ou seja, o 1.000, digamos que na escala tá aqui, tá mais ou menos aqui, certo? Ó, 1.000, beleza? A temperatura não é menos 21 graus, menos 21 também não deve estar por aqui, então a gente tem uma noção que acertou. Tá? Imagina que se nesse resultado aqui da conta tivesse dado um valor de, sei lá, 60.000 na sua conta. Já é um pouco diferente, né? Tá abaixo de 65? Tá, então beleza, você já tem 50% de chance de ter acertado o exercício. Só que, meu, menos 21 graus, não tá meio esquisito o resultado das 60.000? Então você já fica ligado que errou alguma coisa no cálculo, tá? O resultado da 1.000 e alguma coisa já faz um pouco mais de sentido de lógica, tá bom? Então, o resultado desse exercício é 1576, beleza? Agora o último, qual será... Deixa eu voltar aqui. Qual será o valor medido no sensor de temperatura? Então a gente quer isso e quer isso. Quando o CLP estiver recebendo do transdutor um valor digital de 48, na verdade não vai estar recebendo do transdutor, né? Aqui ficou um pouco errado essa frase, mas o CLP está lendo, está convertendo o sinal do transdutor. Então o valor digital de 48.975. Beleza? Deixa eu ver uma resposta aqui do gabarito que eu estou usando para ver se acertou esse valor aqui. Ó. Beleza. Esse daqui errou. Ó. O gabarito que eu estou usando aqui de um de vocês errou. Ó. Parou aqui nesse exercício. Ó. Nesse valor. Mas vamos lá. O que eu tenho que fazer? Primeiro descobrir o vermelho, né, para depois converter para essa escala de menos 40. Então eu vou utilizar essa conta aqui. Agora invertido, né? 65535 está para 790 graus, assim como 48975 está para X. Tá. 65535 vezes X é igual a 790 vezes 48975. Beleza? X é igual a 790 vezes 48975 dividido por 65535. X vai ser igual a 790 vezes 48975 dividido 65535. Esse valor aqui, ó,
590,3. Aí que o gabarito aqui que eu estou usando também errou o exercício. Porque esse valor aqui está aqui, né? Ó. 590,3. Beleza? Então a gente precisa fazer começando do 40, ou seja, eu pego esse valor e tiro 40. Então vamos pegar aqui o verde. Temperatura vai ser 590,3 menos 40 menos 40, lógico, né? Eu usei calculadora só para mostrar para vocês que estaria certo. Tá aqui. Então minha temperatura real é mais 550,3 graus Celsius. Beleza? Então, ó, só para vocês tomarem cuidado e lembrarem dessa aula aqui, esse ponto aqui, ó, que é o ponto principal da aula. Tá? Deixa eu... não quer ajeitar para mim. É o ponto principal da aula, então é isso daqui. Tá? Vocês vão ver que no exercício de quando a gente utiliza a entrada analógica de 4 a 20 mA, é o mesmo esquema. Beleza? Pessoal, então a aula da correção do exercício é essa daqui. Beleza? Na próxima aula a gente vai continuar com essa matéria, com esses cálculos. Tá ok?